Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 59. Política. Sabemos para poder ensinar? Meninas, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma votação aqui. Quem topa falar sobre educação política para as crianças, para os adolescentes, levanta a mão. Eu topo. Eu topo. Então vamos embora. Deu certo. Tudo bem, Paty? Tudo bem, Dé? Ninguém vai chorar? Não sei, tudo é possível. Ai. Tô no travesseiro, né? Tudo bem? Tudo bem, bem. na correria, mas tudo bem. Eu não estou tanto na correria, na verdade. É que eu fico escutando vocês aqui antes da gravação, esse ano, que eu estou mais sossegada, e eu fico pensando, gente, isso aí, é isso que eu passei nesses últimos anos. Corram aí agora vocês. Nossa, eu e a Paty, a gente não está nem respirando. Mas é dureza, gente, é dureza mesmo. Conciliar tudo, né? E você, porque tua régua estava muito lá em cima, que se parar para pensar também não tá fácil, não. Não, é verdade, é verdade. Bom, gente... É o bode no meio da sala, né? Você coloca o bode, a hora que você tira, acha que tá tudo bem. Que a sala é gigante, né? Gigante. É verdade. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais esse podcast Criar com Asas. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de uma provocação que a Dé trouxe, né, Dé? Acho que por conta dela ter o Bernardo, que é o mais velho, né, dos nossos filhos, ela é a que está mais próxima dessa realidade de coisas que a gente está vivendo, que a gente conversa bastante entre a gente, que a gente conversa bastante entre adultos, mas que ela já está com esse olhar de ter que conversar com o Bernardo sobre isso, né? Sim. Quer trazer um pouquinho, Dé, dessa motivação? Sim, eu vou trazer assim, eu comecei com esse pensamento por dois motivos, né? Primeiro porque nos últimos dias a gente teve momentos de tensão, né, no parlamento, lá no Congresso, onde a gente teve algumas votações e que foram contra o governo, a gente pode dizer assim, né? Que foram contra o que o Lula tinha prometido em campanha. E aí eu me peguei pensando que votar só no presidente é quase nada, né? Ainda mais onde estamos vivendo quase um parlamentarismo, né? Onde o presidente da Câmara ele tem mais poder do que o próprio presidente, né? A partir do momento que ele está ali negociando com todos os deputados, então ele tem todo esse poder, né, lá dentro, onde ele pode liberar ou não as emendas, os projetos de lei, então ele fica com toda essa armação nas mãos, né? E pensando nisso, eu me peguei conversando bastante com o Bernardo da última eleição sobre Bolsonaro e Lula, Padre Kelmo, mentira. Então, a gente ficou falando muito sobre essa candidatura da presidência, e eu, né, deixei um pouquinho de lado, assim, o debate sobre os deputados, né, que a gente também tem o poder de eleger. E aí, vendo esse perrengue aí que a gente está passando com esse Congresso, eu me vejo na obrigação de trazer, assim, aqui em casa, a importância do nosso voto em deputados e senadores.
em vereadores que estão aqui próximos da gente. Semana passada eu fui aqui na Câmara dos Vereadores, porque uma amiga minha foi homenageada como cidadã de São Caetano. E daí, vendo alguns dos vereadores ali presentes, me deu uma tristeza, porque eu sou nascida aqui em São Caetano e vivi aqui a maior parte da minha vida, saí um pouquinho para morar fora, mas já estou aqui há quase 12 anos de novo. E daí me deu uma tristeza de ver que não são as mesmas pessoas que estão lá, são os filhos das mesmas pessoas, os sobrinhos das mesmas pessoas. Não que todos sejam ruins, mas sabe quando entra, né, num círculo vicioso mesmo. Então, a gente está acostumado a fazer desse jeito, assim está funcionando e a gente não vai mudar. Mas o mundo mudou, as pessoas mudaram e a cidade mudou muito. Então, dentro desse contexto todo da minha cidade, do nosso país, eu me vi assim, numa sinuca de bico mesmo. Esse ano o Bernardo faz 16 anos. Ele já vai ter o direito de votar, né? Já vai querer tirar o título dele. E a partir daí, quais são as influências que ele tem, né? Quais são as referências que ele tem, as informações que chegam nele, que vêm da escola, dos amigos, de toda eu estou lembrando o nome em inglês e o nome em português, sabe? De tudo em volta dele, né? Em torno, né? O Isso, em torno, círculo. isso. Quais as influências que ele está tendo, além da influência aqui de casa? Como que ele vai formar esse pensamento dele? Então, pensando em tudo isso, eu lembrei de quando eu tirei o título de eleitor, que eu só podia tirar o título com 18 anos. Né? Vocês, acho que já era 16 de vocês, eu não lembro. No meu era só 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, toda alegre, contente para tirar título, carta, né? Tudo junto vem, né? Maioridade. Eu me peguei assim completamente sem saber. E aí quem acabou me influenciando muito foi o meu pai e o meu professor de história, né? Que eu tinha no colégio. Como professor de história, ele era de esquerda, e eu digo era mesmo, porque ele faleceu na pandemia, inclusive, professor muito querido. E então eu ficava nesse meio, mas meu pai foi bem moderado, porque ele sempre me aconselhou a votar no Partido Verde. Mas só depois eu descobri que o Partido Verde é bem centro, né? Eu acho que no comecinho eles tentaram, mas eu acho que eles, não sei por quê, também não fui muito a fundo, mas eles acabaram caindo nesse centrão aí que abocanha os mais fracos também, né? Mas é isso, gente, eu não sei o que vocês pensam, qual foi a influência de vocês. Tenho duas perguntas para você, Dé. Primeiro, uma não é pergunta, é quase uma afirmação. Quem não está no centro cai. Segundo, o professor pode inspirar aluno politicamente? Atenção, essa pergunta contém ironia. Nossa, né? Né? Ai, meu Deus do céu! Como que chama isso? Como que chama isso? Peraí, esqueci. Doutrinar, né? Doutrinação. Eu lembro dele falando na sala de aula, ele contava as coisas que aconteciam com ele, e ele era muito envolvido com o começo mesmo do PT, né? Com a fundação do PT. Então, com aquela empolgação de ter um líder, né? Que foi o Lula, ali no meio dos metalúrgicos, da classe trabalhadora aqui no ABC, né? Que nos anos 80, 70, 80, lugar brasileiro mais forte, né?
de metalúrgicos e de trabalhadores operários mesmo. Então, e meu pai também era, né? Meu pai Entre os quais trabalhava, estava o meu pai também, sim, meu pai metalúrgico, para trabalhava na você, indústria. que viu o Lula escalando. Sim, mas eu até quero que você, agora eu pergunto para você, Rita, porque quando você me falou a primeira vez que você nasceu em Santo André, eu fiquei assustada. Eu falei, ué, nossa, eu nunca sabia disso, ou pelo menos não lembrava. Faz tempo, né, isso. Mas daí você conta um pouquinho da trajetória do teu pai aí, porque como foi essa influência dele com você? É a mesma coisa, né? Também eu tirei a carteira, que é aquela primeira emancipação, né? Aquela primeira sensação de direito. A carteira não, o título com 16. E você já está naquela fase, né, que você está se achando toda poderosa, né, da juventude, essa coisa boa que a juventude traz, e aí você pode votar, você pode escolher o presidente, né? E, e meu pai tinha sido metalúrgico com o Lula, viu o Lula crescendo, escalando, né? Participava dos comícios dele, então meu pai tinha digo tinha, no passado mesmo, essa paixão e essa admiração por ele. Claro, meu primeiro voto foi para ele e muito influenciada. A gente não tem ainda. Primeiro que a gente vem de uma estrutura, né? Eu acho nessa idade e é por isso eu acho até que vem essa sua preocupação, Dé. A nossa base é essa, né, de sociedade. A nossa fonte de informação é a família e a escola, né? E aí, quando você começa realmente a abrir, né, o teu olhar e aí você vai para outras escolas, começa a ter outras influências, outras pessoas que chegam, você não está mais restrito só àquele núcleo, né, do seu bairro ali muito próximo. Aqui, pelo menos, é assim, né? É, você vai ampliando, assim, pode ficando mais distante a sua escola daquele bairro que você está. E, e aí, depois que você vai criando a sua consciência, mas eu acho que é muito difícil que o primeiro voto não tenha uma influência próxima, como a dos pais, da família, ou né, alguma coisa assim, de uma orientação mesmo. E eu acho que o papel do professor, aliás, a gente, né, chegou a falar bastante sobre isso, muito diferente, é claro, ninguém quer que ninguém seja doutrinado, mas essas discussões, elas têm que existir na escola, sim, né? Ou a gente está lá ensinando uma cartilha. Então, a minha primeira influência foi família, e aí depois, com o tempo, você vai, né, crescendo, vai estudando, aí vai formando a sua própria opinião. E aí, ouvindo um pouco você falar, né, de tudo que a gente tem visto acontecer, assim, esse jogo de poder, né, e a política nunca ficou tão claro como é tudo uma armação, né? É um recadinho que vai sendo dado com a quantidade de votos que eu tenho e tal, e essa polarização, isso é muito triste, porque essa não é uma política pelo coletivo, né? E é importante a gente pensar aqui, a gente deixar claro que a gente veio de uma eleição, sim, que foi muito próxima, né, de resultados muito próximos. E a sensação que dá é que depois que passa, não existe tá, então agora é isso que nós temos, independente dessa ter sido a minha vontade ou não, tá. Vamos olhar pelo todo. E é difícil, porque a gente também passou por isso lá atrás, né? Então, o todo é o benefício geral. Então, você tinha aí, como o caso dos ministérios, né, que já estava funcionando, já estava exercendo seus papéis, e foi no último segundo ali, foi meio que assim, ó, você está nas minhas mãos. Quem ganha com isso? A não ser o todo-poderoso senhor Lira que está no controle. Sim, sim. Bom, quando a Dé trouxe esse assunto, eu fiquei pensando que o debate é mais profundo, né? Porque ele realmente é de uma educação política. Não é simplesmente votar para presidente. Ela está falando, a gente precisa pensar num sistema político, como ele funciona. E isso requer estudo mesmo. Tá além desses personagens de partidos, de torcidas ou de qualquer coisa que seja. A gente precisa entender como funciona o nosso sistema para poder saber como a gente pode contribuir com ele. Então, é profundo.
E a gente está trazendo assim como a gente conversa com as crianças. Mas será que a gente entende esse sistema? Porque muitas vezes os adultos não sabem como funciona isso direito. Eles não dão o valor necessário para essa eleição, por exemplo, dos vereadores, dos deputados, dos senadores. Eu sinto que isso até veio uma campanha nos últimos anos, acho que tá melhorando um pouco esse debate. Alguma coisa está sendo trazida assim nesse sentido de vamos prestar atenção em quem a gente elege para o Sim, Congresso. Então, assim, qual a importância dos poderes, sabe? Dessa independência dos poderes, mas que um influencia no outro. Claro que influencia. O presidente vai eleger um juiz que vai para o STF, o deputado, o senador vai fazer uma lei que o presidente vai ter que executar. Então, assim, tá tudo ligado. Mas a gente sabe como isso efetivamente acontece. Então, assim, eu acho que falta um pouco de interesse, e aí entra naquela questão, eu não gosto de política, né? Um monte de gente fala, eu não gosto de política. Não é questão de gostar ou não. A gente precisa saber, porque a política, ela determina a nossa vida. A gente vive em sociedade, a gente tem definitivamente. regras para viver, então a gente precisa conhecer o ambiente em que a gente está inserido, o sistema e como funciona ele, para que a gente possa fazer a nossa parte. Então, eu acho que é muito profundo esse debate, sabe? É muito importante a gente olhar para ele, para levar para as crianças, mas olhar para a gente também. Qual é o nosso papel? O que que a gente está fazendo? Até onde a gente está pensando sobre isso, estudando sobre isso, querendo conhecer, sem que seja time de futebol ou torcida organizada, mas efetivamente com seriedade, como funciona essa sistematização, sabe? Eu posso dizer que aqui em casa ainda não chegamos nesse nível, não, está muito longe disso, assim. A Júlia tem 13 anos. É claro que quando eu tirei meu título, eu tinha 16 anos, eu queria muito tirar. É uma, é uma questão de você se sentir mesmo cidadã, sabe, exercitando um direito, e tem muito a questão do feminino, né, gente? Eu sempre digo isso para elas. Não existe a possibilidade de eu não votar, por exemplo. A mamãe, não existe isso, eu não vou votar. Teve mulheres que morreram para conseguir meu voto, entendeu? Isso é um direito e ninguém vai tirar ele de mim. Esse é um direito e eu faço questão de exercê-lo, gostando ou não dos candidatos, achando que poderia ser melhor ou não o que se apresenta, não importa. Eu vou fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito é tentar fazer da melhor maneira possível. Então, existe esse debate, existe essa consciência da importância do voto aqui dentro de casa, pelo nível que elas estão, pela idade delas. E eu me lembro uma vez, a Júlia trouxe um negócio de votar não sei se era conselho de escola, o que que era, ela chegou com essa conversa que era alguma coisa da escola. Talvez representante de sala, que sempre vem essas coisas, né? E Sim. daí, um dia ela me perguntou assim, mas como que eu vou saber se eu estou votando certo? Né? Assim, eu falei, olha, filha, não é fácil isso. A gente precisa estudar as propostas, a gente precisa conhecer, a gente não é porque você acha um ou outro um pouco mais legal por algum motivo, você tem que se aprofundar no que efetivamente eles estão dispostos a fazer. Então, eu falei assim: você está na escola, então vamos supor, é na escola, você tem três partidos. Um fala que vai colocar florzinha em todo o jardim. O outro fala que ele vai comprar um monte de caderno bonito, com capa toda florida para todas as crianças. E o outro fala que ele vai trazer mais crianças, crianças que talvez não consigam pagar a escola, que ele vai trazer mais professor para dar umas aulas diferentes.
que ele vai, não sei. Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse exercício, sabe? Do que efetivamente faz com que a escola mude. Dando exemplo da escola. Será que são pessoas, são coisas, são objetos? O que vai fazer diferença? O que vai permanecer? O que vai efetivamente mudar, né? Eu acho Então, que é esse debate que a gente tem que começar com eles, né? Porque é no ambiente social da escola, onde tudo começa. é isso, é isso. Então, assim, o que é inclusão? E aí sim, vamos incluir todo mundo. O que a gente pode fazer pelas pessoas? Porque as pessoas importam mais. Se a gente começa a pensar nisso, a gente vai trazendo eles para um debate mesmo, para um raciocínio, para uma construção de pensamento. Sim, Eu acho que é o princípio, e a gente sim. aqui por aqui, a gente começou aí, a gente não avançou ainda nesse nível, mas que a Dé tem razão, a gente precisa olhar para isso, senão, de novo, a gente fica raso, a gente chega até um certo ponto e não avança. Sim, exatamente. E até Exatamente. nesse exemplo da escola, né? é, eles estão, quem está prometendo isso sabe se vai poder fazer? Sabe se existe essa liberdade de trabalho? Que aí entra essa primeira conscientização que você trouxe de como é que funciona de fato. Que a gente sabe, né? Executivo, legislativo, judiciário. A gente aprende na escola, né? O executivo executa as leis, o judiciário julga as leis. A gente sabe, mas como é que funciona na prática? E aí, venho eu aqui falar para vocês sobre a minha experiência, e a Paty falando assim, eu vou exercer o meu direito de votar, Ah, eu então, ia te perguntar exatamente isso, Rita. até a página 2, amiga, porque vamos lá. Quando você tira a cidadania, aqui nos Estados Unidos não é obrigatório o voto, né? E quando você tira a cidadania, que você tem que fazer uma prova, tal, uma das coisas que eles batem muito na tecla é que o direito de voto é um dever, não é obrigatório, mas é um dever. Então, assim, eles querem que você se comprometa a entender que votar é importante e que a partir da cidadania você tem, isso é importante. Aqui você normalmente recebe, isso é um modelo de uma cédula, tá? Eu vou abrir para você ver o tamanho, quem estiver assistindo. Depois eu vou medir, eu tô com uma régua aqui, eu vou medir para dar ideia. Isso aqui é um modelo de uma cédula eleitoral, de uma eleição local que teve aqui. E que assim, Eu já gente, cansei só de olhar. Não, é então, gigantesca, gente. é gigantesca. E Vocês não aí têm tem uma. ideia, pessoal. Deve ser, Eu vou vai, medir, Dé. Eu tô com a régua aqui, acho eu que é vou uns medir, já 40 já falo. centímetros de comprimento. Eu acho. Deve ser. E assim, tem xerife aqui para votar, tem prefeita, tem um monte de coisa que eu não sei nem o que é. E aí, assim, tô falando, tô rindo, mas tô nervosa. Por quê? Porque essas coisas, a gente, elas são importantes. Se eu moro aqui, o mínimo que eu tinha que saber é como é que isso funciona. Eu Verdade. tirei uma cidadania, eu estudei lá o que tinha que estudar e eu não me aprofundei nisso, que é o mais importante. Então, eu estudei o raso, eu estudei o que ia cair na prova. Passei, maravilha. E agora? E aí, como não é obrigatório, e ontem eu estava assim, não, mas eu preciso ir votar, eu preciso ir votar, e eu me conscientizei, eu falei, o que, que adianta eu ir lá, vou votar em qualquer nome, que eu não sabia nem qual ia ser o critério, é o nome que eu mais gostei, que pareceu mais simpático, 26 centímetros, Dé, tem. Nossa 26 por. Não, não é 26, não, é 26 mais 30, 56 por 30. 56 centímetros por 30. Então, eu fiquei bem mal, assim, sabe, com essa situação. Por quê? Porque eu não me preparei para votar, porque eu não sabia em quem votar, e eu acabei não indo votar. E aqui você tem, assim, a gente poderia ter ido votar sexta, sábado, domingo e segunda. E o dia vários dias, né? oficial mesmo é a terça. Você pode votar com antecedência. Tanto que quando a gente votou aqui na outra eleição, que foi a primeira que eu votei, que era governador, acho que era governador, a gente foi votar antes do dia da eleição. Então, ontem foi feriado aqui, foi na escola que é do lado de casa, onde eu tinha que votar, mas eu não fui porque eu falei, eu não sei em quem eu estou indo votar, eu não sei o que isso significa, eu não sei. Aí, eram as primárias, essa aqui eram as primárias, porque aqui nos Estados Unidos também tem essa diferença, né? Você vota em quem vai ser o candidato oficial, e a eleição é em novembro. Então, eu me propus que até novembro
eu tenho que entender no que eu tenho que votar, e quem são as pessoas, e quais são as propostas. Vou entender com profundidade? Não vou, mas é o mínimo que eu tenho que fazer. Porque se der qualquer problema e eu precisar recorrer, eu não sei nem com quem falar. E é Então, isso que assim, o Paty falou, né? A gente tem que entender primeiro, nós, né, como adultos, que também votamos há tantos anos e a gente não sabe direito, a gente fica um pouco perdido, né? Então é isso, é saber, você que chegou aí agora não, né? Já faz bastante tempo, mas só a partir de agora que você está podendo votar, né, Rita? Faz pouco tempo, né? sim. Então você está começando a estudar para entender, para ver, às vezes um candidato que você pensa que é o ideal lá para você, no conjunto, ele não vai conseguir, né, trabalhar, ele não vai conseguir desenvolver, ele E aqui tem muita polarização. Você pode votar só assim, democrata ou republicano. então, Você pode votar só no partido, sabe? Então, assim, a tendência é, então tá, beleza. Aí, o que mais porque eu pensei assim, na pior das hipóteses, eu vou lá e voto tudo democrata, sim, né? Mas aqui não, aí tinha uma coluna de democrata, tinha uma dessas áreas na cédula que era a coluna de democrata que tinha dois. Eu falava, e agora? Agora eu vou ter que escolher. Então não dá Tem para. mulher. Então, tem muita mulher no republicano. Falei, não, meu Deus. Damares Não, chega. democrata, mulher, você vai fazendo Então, uma por eu exclusão. pensei, então, Olha, eu a gente está pensei, mas falando não para dava para fazer, cruzar. Não, para fazer uma a coisa que gente não deve tá, ser feita. a gente tá falando aqui, mas tanto que eu não fui, né? No final das contas, como não era obrigatório, eu falei, não tem por que eu fazer algo que eu não sei o que eu tô fazendo, às Sim, escuras. É vai muito mais esperar, né? perigoso quando é assim, Nossa, né? Muito mais. Então, aí quando a Dea trouxe isso, eu falei, olha, o que eu posso contribuir nesse momento é isso, assim, é essa experiência que acabou de acontecer comigo, foi ontem a eleição, e até no meio do dia eu ainda estava assim, mas dá tempo de eu ir, porque era até 8 da noite a votação. Eu falei, mas ir fazer o quê? Votar em quem? No que eu estou fazendo? Que cidadania eu estou Rita, exercendo? isso me lembrou que aqui no Brasil a gente tem bastante também essa cultura do, eu não sei em quem votar, me fala aí, me dá um número, ou santinho, ou me dá uma cola, né? direto. E Ou vota em principalmente branco, que está votando. principalmente para deputados, né? Porque assim, porque presidente geralmente alguém já tem, governador, prefeito. Agora, quando vai para pro vereador, deputado, eu tenho um amigo, vota nele, vai lá e dá o número. Então, assim, você poderia fazer isso, perguntar para alguém, mas é justamente isso que a gente está dizendo que ficar no raso, não ter o conhecimento, não se aprofundar. Sim, E depois não tem não tem como cobrar, exigir, sim, porque a gente não exerceu o direito de maneira correta. A gente não tem exatamente. conhecimento, É a né? responsabilidade, né? É a responsabilidade. Então, quando a gente fala, eles representam a gente, eles estão lá, a gente às vezes esquece disso, né? E depois é muito fácil criticar quando você se exime da responsabilidade. Então, eu acho que o mais importante para a gente já encerrar aqui é a gente olhar para essa conversa, né, Déia? Obrigada até por você trazê-la, porque você está enfrentando isso mais próximo, mas isso está muito próximo da gente também, né, com os Sim, menores. E até eu vivendo isso, né, como se eu tivesse lá com os meus 18, 16 anos tirando o título, que foi o que aconteceu agora, da gente assumir essa responsabilidade, né, e da gente olhar e da gente ter essa tranquilidade de saber que a gente precisa aprender. sim, E talvez o melhor de tudo isso que a gente viveu, de todos esses últimos anos, de toda essa polarização, de tudo isso que a gente está vivendo, desses 4 anos que não serão fáceis pela frente, 3, né? É a consciência, talvez, de como a gente precisa entender mais profundamente tudo aquilo que a gente sabe tão no raso e tão superficialmente. sim, é isso. Concordo plenamente. Eu acho que é a lição que a gente tira de hoje é isso. Vamos aprender, né? Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas.
Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Né? E eu acho que a gente pode ir para as dicas. Eu tenho a dica de um podcast que eu já indiquei para vocês. Ele, além dele ser engraçado, eu acho, né? Que eu sou muito boboca, eu gosto dessas coisas. E além dele ser engraçado, ele traz tudo o que está acontecendo em Brasília. E o nome é Medo e Delírio em Brasília. Eu acho que muitas pessoas já conhecem, mas para além desse humor ácido que eles têm, eles também trazem bastante informação do que está acontecendo, porque eles fazem 3, às vezes 4 episódios por semana. Tem um outro também que eles falam bastante sobre o Brasil inteiro, sobre política, que chama Lado B do Rio. Apesar de todos serem cariocas, eles falam bastante da situação do Brasil, assim, da parte política mesmo, eu gosto bastante. E tem o Petit Jornal, que o Petit Jornal é muito bacana, igual eles falam, doses diárias, né, de política. Então, eles entram todos os dias. Quando não dá, assim, eles falham de vez em quando, porque ninguém é de ferro, mas é bem legalzinho, é curtinho, 15 minutos, e dá para a gente acompanhar mais. Eles trazem tudo o que está acontecendo, então a gente vai se inteirando do assunto e entendendo como funciona. Esses podcasts são a minha dica. Vou dar dica de podcast também, mas não deixem de ouvir o nosso. Pode ouvir todos os outros, mas continuem ouvindo o nosso. Eu vou sugerir o Angu de Grilo, da Flávia Ol e da Bel Reis, que é mãe e filha. Eu acho incrível o trabalho delas como mãe e filha. Eu acho muito legal observar essa relação das duas. E elas trazem de tudo um pouco, mas elas falam bastante sobre política ali. E eu vou trazer o assunto, que é com a Natuza Neri, que eu acho ela incrível. Então, ela também tem vários assuntos, vários temas, é de segunda a sexta. O Angu de Grilo é toda terça-feira, né? Que aí você pode ouvir quando quiser. São mais longos. O assunto já é mais curtinho, é sempre sobre um tema só, então não traz essas visões que a Dé falou, né? De você saber o que está rolando, mas tem o olhar, quando é sobre política, tem o olhar da Natuza e a compreensão e as informações que ela tem, que eu acho muito, muito importante. E um para criança só, Sociologia para Crianças. Eu acho que eles pararam de produzir, mas tem lá o que é política, é a apresentadora com a filha de 3 anos, então a menina faz as perguntas e vai conversando, que é incrível, que foi a dica de uma amiga minha, e eu já ouvi vários, e que vale a pena também, se você tem crianças bem menores, para você já começar a introduzir esses assuntos. Bom, minha dica é uma coleção da Boitempo, para criança e para adolescente. São 4 livros. Tem A Democracia Pode Ser Assim, A Ditadura é Assim, O que São Classes Sociais, As Mulheres e os Homens. Então, 4 temas aí bem importantes para a gente conversar, discutir, debater com os nossos filhos, tá bom? É isso, gente. É isso, gente. Bora estudar, gente. Bora. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.